Boa noite, meu nome é Luiz Fernando da Silva Almeida, sou professor de História e Filosofia e estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a Reforma Religiosa ou a Reforma Protestante. Bom, a Reforma Protestante foi um movimento ocorrido na Europa no século XVI e teve como seu iniciador o monge agostiniano Martinho Lutero. Martinho Lutero, nesse período um pouquinho após a Idade Média, ele começou a ver algumas práticas da Igreja Católica como equivocadas. Então, ele começa a querer questionar a Igreja Católica. E aí, tem dois mecanismos que o Martinho Lutero utiliza, que são a base dessa reforma. O primeiro é a escrita das 95 teses. Essas 95 teses são 95 pontos que ele gostaria de discutir, de debater com os teólogos católicos. Uma outra atitude que ele teve foi a tradução da Bíblia para o alemão, porque a Bíblia ela era traduzida para o latim e para o grego naquela época. Então as pessoas que não entendiam essas línguas não tinham acesso à leitura da Bíblia, senão por meio dos sermões que ocorriam dentro das igrejas, dentro das instituições católicas. Então, o Martinho Lutero ele deu essa oportunidade de as pessoas terem mais contato com essas leituras. Outro ponto também importante para a gente entender a Reforma Protestante é a ajuda que o Martinho Lutero teve do Gutenberg. Gutenberg é o pioneiro nas gazetas, na mídia, nos jornais. Então, ele ajudou a divulgar esse novo olhar que o Martinho Lutero começa a propagar dentro da sociedade. Então vários jornais foram distribuídos e essas 95 teses elas foram coladas numa capela na Alemanha, entendeu? Isso para realmente criticar a Igreja Católica. Por quê? Tem alguns pontos principais que o Martinho Lutero queria debater com a igreja. E o principal desse ponto é a compra de indulgências. O Martinho Lutero começou a perceber que a igreja estava vendendo salvação, ou seja, as pessoas estavam querendo obter salvação por meio de pagamento, isto é, cometiam algum pecado, pagavam a igreja e esse pecado era perdoado. E de acordo com os conhecimentos do Martinho Lutero sobre a Bíblia, era de que a salvação ela ocorreria por meio da fé. Então Martinho Lutero começa a questionar a Igreja Católica nesse sentido. E ele também tem ajuda da classe burguesa, é uma classe crescente e é uma classe de acumulação, uma classe de acumuladores, na verdade, acumuladores de bens. E essa classe precisava de uma religião, de uma ordem cristã que as redimisse, que dissesse para ela, não, vocês podem acumular porque Deus permite. Porque antes a igreja dizia que era pecado essa acumulação. Porém a igreja se contradizia. A Igreja Católica dizia que não podia acumular, mas eles mesmos estavam acumulando capital. Então essa contradição também ajudou para que o Martinho Lutero fizesse esse questionamento da Igreja Católica. E aí Martinho Lutero foi perseguido, foi excomungado, e ele, com um ato de, vamos dizer assim, rebeldia, rasgou essa bula de excomunhão, essa bula papal de excomunhão, e as pessoas que o seguiram foram mortas, foram para a Inquisição, foram queimadas, e o Martinho teve que se exilar em algum outro ponto para se esconder porque estava sendo perseguido. Então, a Reforma Protestante ela tem esse ponto muito importante, que é o Martinho Lutero como seu principal mentor, mas também ela teve outros componentes que ajudaram também a ruir essa unidade da igreja. Tivemos a corrente dos anglicanos, tivemos a corrente dos calvinistas. Então, gente, é muito interessante também saber que a Igreja Católica ela fez a contra-revolução, ou seja, ela começou a criar instituições para catequese, para catequizar as pessoas. E os principais alvos dessa catequese foram as colônias das metrópoles europeias. Quem são as metrópoles? Os países europeus. Esses países entraram em alguns países, em algumas
alguns territórios das colônias, né? Vamos dizer que o Brasil, o México, teve algumas colônias na África e na Ásia, e começaram a catequizar as pessoas dali, dizendo para eles que a Igreja Católica que era a igreja que ia dar para eles a salvação, a Igreja Católica que ia dar para eles o que eles queriam. Então, gente, a Reforma Protestante, grosso modo, ela é baseada nesses desdobramentos. É claro que temos outras coisas a serem analisadas. Uma boa noite a todos e é isso aí.